Eu creio nisso, Senhor. Quando a gente abre o nosso coração e nós respiramos tudo que o Senhor tem falado, meu Pai, eu respiro, eu transpiro, eu me alimento, eu me sacio, eu, Senhor, me encho, meu Deus, do Senhor, da Tua palavra. Não há como, meu Deus, a minha vida ela não se tornar uma vida poderosa, uma vida forte. Senhor, eu quero que essa sede ela cresça. Senhor, eu quero que essa fome ela aumente. Senhor, eu quero, Pai, eu quero que esse amor por Ti, esse amor pela Tua palavra, eu quero que esse amor, meu Deus, pelas coisas espirituais, o amor, meu Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, o amor, meu Pai, por Ti, eu quero que ele cresça, eu quero que ele aumente, eu quero, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse relacionamento, que essa intimidade, que, meu Deus, essa vida que nós passamos a ter no Espírito, eu quero, Senhor, eu quero essa vida fluindo, prosperando, crescendo, avançando, dia após dia. Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, vem, Espírito Santo, atuar, se manifestar, nos abençoar, dirigir a nossa vida, conduzir a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, enquanto aí fora, meu Deus, existe uma guerra, uma batalha, Senhor, uma luta, enquanto, meu Deus, aí fora, as mentes estão vazias, as pessoas estão se envolvendo e estão, meu Pai, se intoxicando e se enchendo de tantas coisas, meu Pai, que tem o poder, meu Deus, de prejudicar, de, Senhor, contaminar, roubar, estragar, meu Deus, com a vida espiritual dela. Nós estamos aqui, Senhor, como a canção que louvamos agora. Eu abro meu coração e eu respiro tudo o que tens falado para mim, tudo que o Senhor está falando comigo, tudo que o Senhor está me ensinando, toda a educação espiritual, toda a instrução espiritual. Senhor, eu quero que cresça, eu tenho sede, eu tenho uma fome, Senhor, eu preciso saciá-la, eu preciso, Espírito Santo. Nós somos um povo carente da Tua presença, nós precisamos muito da Tua presença. Por mais que nós temos culto na igreja todo dia, por mais, meu Deus, que nós temos, Senhor, tanta palavra e tanta mensagem, aqueles que têm, Senhor, criado, ó meu Pai, meu Deus, o hábito de se relacionar com o Senhor, são pessoas, meu Pai, que estão continuamente, diariamente, incansavelmente. Muitas vezes o físico está cansado, o corpo está cansado, às vezes alguma coisa está doendo, a cabeça está doendo, mas o Espírito está gritando: eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso de comunhão, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero agradá-lo, eu quero servi-lo, eu quero honrá-lo, eu quero engrandecê-lo, eu quero, Pai, agradar verdadeiramente o Senhor. Eu quero, meu Deus, poder ser elogiado por Ti, como Caleb foi elogiado pelo Senhor, ó meu Pai, de um homem que tinha um espírito que Te agradava. Senhor, é isso que eu quero, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Eu não estou aqui, Senhor, para mais um culto, para mais uma reunião, para mais um dia, ó meu Pai, de propósito. Não é mais um dia para mim, é o dia que se chama hoje, é a oportunidade que o Senhor me deu, meu Pai, para que eu aproveite ela ao máximo, para que eu aprenda, para que eu cresça, para que eu amadureça, para que a minha mente se abra, para que as coisas mudem dentro de mim, Senhor. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, vem, meu Pai, vem ao nosso encontro. Vem ao encontro da Tua igreja, que o Senhor, ao esquadrinhar cada coração,
o Senhor encontre uma sinceridade, meu Pai, uma verdade no íntimo, uma disposição de querer realmente, de querer um relacionamento com o Senhor. Senhor, cuida de nós, abençoa as nossas vidas, nos dirige, nos conduza, Senhor, nos abençoe, Espírito Santo. Abra nossa mente, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Ilumina, vem aqui, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Nos ajuda a ver, não nos deixa cegos, perdidos, roubados pelo diabo. Não nos deixa, Senhor, tratar as coisas espirituais de qualquer jeito. Não, Senhor, não nos deixa. Não nos deixa, meu Pai, ignorar essa voz espiritual que é a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Sua palavra. Meu Deus, eu não fui criado, eu não vim para esse mundo para viver distante do Senhor. Não tem sentido. A minha vida vai ser uma vida vazia. Uma vida, meu Pai, sem sabor, sem sentido. E o que eu preciso aqui é que o Senhor fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo, abra as mentes e os corações, e que todos sejam extremamente abençoados pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor comande esse culto, essa reunião, e que cada vida, cada pessoa, seja, meu Pai, extremamente abençoados pelo Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Abençoe esse trabalho. Nós estamos no propósito dos meus projetos de conquista. Nós estamos no ano das bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida de José. E elas estão de pé. Elas permanecem de pé, prontas para se materializar nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Eu sou grato ao Senhor por esse privilégio de estar aqui. Agora, meu Deus, completa a boa obra que o Senhor começou aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. O título que o Senhor nos deu na mensagem dessa segunda-feira que a bispa pregou ontem, é um título que para muitos, às vezes ao ler, parece até um título que eu já conheço, eu já ouvi, já li, entendo, mas para mim, meditando nessa palavra que o Senhor nos deu, ela revela verdadeiramente que tipo de pessoa eu estou me tornando. Porque você ter um título de crente evangélico, você ter uma farda de obreiro, de bispo, até o título de bispo, título de pastor, de obreiro, de crente, não é difícil você arrumar isso. Não é difícil você conquistar isso. Você pode ver que tem muita gente hoje que está com a sua igreja fechada, porque um dia ele achou que o chamado dele era para abrir uma igreja. Então ele achou que ele podia ir lá, abrir um templo, abrir um local, e que por si só por ele ter aberto, Deus teria o compromisso de sustentar, levantar e sustentar. Lembra da palavra que a bispa já deu dos Eliaquins? Lembra? Eliaquins é aquele que Deus levanta e sustenta. Só que para você ser um Eliaquim, ser a pessoa que realmente ele vai ter o prazer de levantar e o prazer de sustentar, isso vai depender verdadeiramente
do tipo de coração que você tem. Porque o que determina tudo na vida não é o que eu faço aqui fora, é o que acontece dentro do meu coração. O que determina se eu vou alcançar o cumprimento das promessas, se eu vou desfrutar da vida que o Senhor me promete, não tem a ver com o que eu estou fazendo aqui fora. Porque, vamos lá, aqui tem um número considerável de pessoas nessa reunião. Pessoas que estavam até ontem, no domingo, desde o início do propósito. Tem aqueles que é lamentável, que nem começar o propósito não começou, nem vir para a igreja, não veio nesse ano ainda. Então tem pessoas e pessoas, mas eu quero falar daqueles que, no caso, estão aqui. É porque eu estou aqui, Pedroso, eu já estive no seu lugar aí. Eu já estive no seu lugar. Quando eu cheguei à igreja, eu era um membro da igreja, eu me tornei um membro da igreja. Por mais que eu era jovem, eu também era ensinado a ouvir a palavra, crer na palavra, temer a Deus. Mas eu me lembro como fosse hoje, que ouvir a palavra, eu ouvia. Praticar aquilo que naquelas reuniões era ensinado, não era praticado. Então, com 13, 14, 15, 16, 17, e aí os anos foi passando. Aí chegou o tempo que comecei a fazer a obra. A princípio, algumas coisas eram praticadas, outras não. Até o dia que você chega à conclusão de que, na verdade, todo esse tempo que você esteve na igreja, ouvindo a palavra, você nunca foi uma pessoa, como o Senhor fala de Caleb, inteiramente fiel a Deus. Às vezes na vida de alguns demora isso para entrar. Eu falo porque demorou na minha vida para isso entrar de verdade. Demorou para a minha mente abrir, para os meus olhos enxergarem da maneira correta, de muitas vezes o pastor, o bispo, que no caso, sempre quando era membro, sempre eu participava das reuniões com a bispa. Então está lá a bispa pregando. Vocês estão entendendo, igreja? Estou entendendo, bispo. Estou no seu culto, estou na sua reunião, estou entendendo o que a senhora está falando. Mas essa expressão, estou entendendo, saía, mas lá fora a prática não saía, não acontecia, não fazia parte. Então, para dar a resposta para o pregador que estava realizando a reunião, a resposta que o pregador quer ouvir, quer receber, você está entendendo o que eu estou pregando? Eu dava. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a hora que eu tinha que sair lá fora e fazer exatamente como a mulher de Deus estava ensinando, não fazia. Enxugava gelo, aí toma uma cabeçada daqui, patina dali, e aí vem aquela pergunta, será que está adiantando esse negócio de ir na igreja? Será que funciona mesmo esse negócio de ouvir a palavra de Deus? Será que eu estou na igreja certa? Você vê, as pessoas, quando elas estão passando por um momento difícil, elas sempre procuram as respostas fora delas. Por quê? Porque ainda são orgulhosas, porque ainda falta visão.
porque ainda falta humildade, de reconhecer que você vai encontrar toda a resposta que você precisa no seu coração. Diga comigo a resposta que eu estou buscando. Diga comigo, eu encontro ela. Aonde? Aonde está a resposta do porquê que muitas vezes as coisas não estão fluindo como poderiam? Aí, lógico, a palavra precisa vir, eu preciso ter humildade para ouvir e reconhecer, porque aí ela vem e ela tira aquela venda, ela tira aquela cortina. A palavra vem para descortinar, vem para derrubar os argueiros, as escamas. Ela vem para, literalmente, pingar colírio nos meus olhos, para eu voltar a enxergar, poder voltar a ver da maneira correta. Porque eu não estava conseguindo ver. Então, o Senhor meu Deus foi uma expressão, Senhor, Deus, meu Senhor, Senhor, meu Deus. Quando Caleb usava essas expressões, não era, sabe aquela pessoa que, às vezes ela vai falar sobre um determinado assunto, mas aquilo é um assunto que você percebe que não está dentro da pessoa. Aquilo não existe ainda dentro dela. Aquilo não move a vida dela. Por quê? Porque quando eu ouço a palavra de Deus e eu não a pratico, eu só estou me enchendo da letra. E a Bíblia diz que a letra, ela vai ter o poder só de me matar. Mas o que me vivifica através da letra, diga comigo, é o Espírito. Então, eu ouvi a palavra aqui, e eu não fui conduzido pelo Espírito lá fora para praticá-la, eu vou ter vida ou vou ter morte? Eu vou ter bênção ou maldição? Eu vou ter prosperidade ou vou ter perdas? Então, para pensar, para analisar, se vale a pena você estar ouvindo a palavra e conduzir a tua vida da maneira que você sempre vem conduzindo. Vê se vale a pena. Porque se o Espírito é o que tem o poder de me vivificar, de me levantar, de mudar a minha vida, por que ele não tem podido fazer exatamente isso? Porque eu não dou lugar a ele, eu não alimento ele. Ou pode ser que eu estou no culto, eu não acredito verdadeiramente em Deus. Nós já pregamos isso aqui várias vezes. Quando a pessoa, ela acredita que a mentira vai mandar ela para o inferno, ela mente? Ela vai mentir? Se uma pessoa, ela realmente, vamos lá, hoje é vida familiar, amanhã vai ter mais assunto da vida familiar para mulheres, para os homens na quinta, para as crianças, os adolescentes, para os pais ao meio-dia. Mas deixa eu dar uma pincelada aqui. Você acha que se uma mulher ela acreditasse realmente que a sábia, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e aquela que trabalha no dia a dia para ser mais sensata, aquela que é calada, não é uma passional, mas ela fala na hora certa, ela opina na hora certa, ela abre a boca na hora certa, ou seja, ela trabalha de que forma? Ganhar o seu marido sem palavras. Se ela acreditasse nisso, de verdade, ela acreditasse nessa palavra, ela continuaria sendo tola?
Hã? Não, né? Ela continuaria sendo desequilibrada? Ela continuaria tentando mandar? E a Bíblia não coloca para a mulher mandar, a Bíblia coloca a mulher para auxiliar, para ajudar. É claro que se na casa dela o marido, ele atua como uma pessoa frouxa, não há firmeza, não é uma autoridade firme, forte, claro que ela não vai entregar o volante do carro para o macaco, é ou não é? Entregar o volante do macaco, entregar o volante do carro para o macaco é entregar para o diabo. Dirige a minha casa aqui, diabo, pode conduzir. Conduz para onde você quiser essa família, para destruição, para perdas, para derrota. Não. Claro que ela vai ter que se levantar e se posicionar, mas isso não quer dizer que ela deixa de ser feminina. É ou não é? Porque tem mulher que, às vezes, ela deixa de ser feminina e ela quer se parecer como um homem. Não. Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja, da nossa própria liderança. Se tem alguém que eu conheço que é feminina e vaidosa, é a nossa líder. É ou não é? É verdade ou não é? Mas isso não tira dela a firmeza. Isso não tira dela a convicção. Isso não diminui. Então, os homens, se realmente ele acreditasse que ele seria honrado por Deus, abençoado por Deus, ele teria o favor de Deus, a bênção de Deus, tendo uma boa atitude na casa dele, qual? Honrando a sua família, honrando a sua mulher, tratando-a com devido respeito. Se ele acreditasse nisso de verdade, acho que ele ia ser estúpido, grosseiro, agressivo, violento. Aquele que quer mostrar uma superioridade, eu que mando aqui, não ouço, não paro para ouvir ninguém. Se ele realmente acreditasse que honrar sua família, honrar sua esposa, vai trazer honra para a vida dele, ele não agiria mais assim como ele tem agido. Agido na força do braço, na carne. Eu estou dando exemplos para você, porque são coisas óbvias. São coisas que às vezes no dia a dia é falado, às vezes é cobrado. Isso acaba sendo até às vezes exposto na frente de amigos, de parentes. Meu marido ainda é assim, minha esposa ainda é assim. Só que aí eu te pergunto, qual que é verdadeiramente a tua marca? Da boca de todo mundo, o que sai? Sai o quê? Uma pessoa que é um exemplo, que tem uma boa atitude, que tem um bom comportamento, que dessa pessoa, você pode falar para mim sobre isso dele, mas ele não é assim, não. Essa atitude carnal, essa atitude vitimista, essa atitude... Não, isso aí não faz parte da vida, não. Ele tem erros, mas isso aí não acontece com ele, não. Ou seja, ele não é um mau exemplo. Ele não é guiado pelas emoções dele. Pode acontecer de ter momentos, às vezes, dele de se distrair, mas assim, se distraiu numa situação ali, ele já está reconhecendo e já está se posicionando de novo. Ele já está retomando. Por quê? Porque ele sabe que qualquer atitude errada que ele tiver, ele vai comprometer as bênçãos e a unção que Deus dá a ele, e ele vai acabar afetando toda a casa e a família dele. Sabe, uma coisa que me chama muita atenção na vida de Caleb,
Quando Deus chamou Caleb para espionar a terra de Canaã, ele era líder da tribo que ele estava, e Deus chamou ele, o Moisés chamou ele e falou: você vai espionar a terra, vai trazer para mim um relatório dessa terra. E ele teve um cuidado para trazer o relatório, e trazer um relatório certo. Olha o que é uma pessoa que tem visão, que tem responsabilidade, que sabe que pode acabar influenciando não só a sua casa, mas toda uma comunidade, toda uma tribo, porque cada tribo, eu não vou lembrar agora exatamente quantas pessoas faziam parte de cada tribo, a Bíblia fala, eu não vou me lembrar aqui agora, mas ele era responsável por uma tribo. E quando eles espionaram a terra de Canaã e voltaram com o relatório, a Bíblia relata que o relatório que Caleb apresentou foi um relatório, diga comigo, um relatório digno de confiança. Diga comigo, digno de confiança. Diga comigo, porque Caleb nunca deixou de acreditar, diga, de crer no seu Deus. Diga comigo, Caleb nunca se esqueceu de nenhuma das palavras que o Senhor havia liberado. Você sabe o que é uma pessoa ter o cuidado? É mais ou menos, eu chego a notar que esse foi o caso. Eu escrevo em letras garrafais, eu coloco ela como um colar aqui no meu pescoço, aqui ó, no meu peito, coloco um colar no meu pescoço e deixo ela aqui presa em volta do meu peito aqui, para quê? Para eu jamais esquecer exatamente tudo que o Senhor, Ele me prometeu e Ele falou. Aí ele foi lá, os mesmos gigantes que os 10 espias viram, ele viu. Os mesmos problemas que existiam na terra, que os 10 espias viram, ele também viu. Os mesmos lugares que os 10 espias passaram, ele também passou. Os mesmos frutos que os 10 espias viram, ele também viu. E a hora que ele volta para dar o relatório para Moisés, ele ouve os 10 espias falando assim: a terra é o seguinte, ela é boa, ela é farta, ela é maravilhosa, como Deus falou, mas esse é o problema de muitos. Quem começou falando que a terra era boa? Caleb ou os 10 espias? Quem lembra? Quem começou falando que a terra era boa? Os 10. Quem começou falando foi os 10 espias. Quem foi que falou primeiro que a terra era farta, que a terra era boa? Quem foi? Quem foi, gente? Os 10 espias. Quem foi que apresentou os frutos daquela terra que precisava de 2 para carregar, porque os cachos de uva eram gigantescos? Quem foi que apresentou? Mas quem foi que depois de ter falado como a terra era, foi lá e estragou com tudo o que tinha a princípio apresentado? É exatamente isso que muita gente tem feito. Ele tem uma família, ele tem uma casa, ele tem um casamento, ele tem uma vida, ele tem filhos, ele tem uma empresa, ele tem um trabalho, ele tem algo que é dele, ele tem. Mas como é que ele lida com os desafios? Como é que ele trata, ele lida, como é que ele age, reage
quando ele se depara com os desafios? Sempre de forma covarde, passiva, inerte. É mais ou menos assim: eu não acredito, eu não acredito que eu posso, então eu coloco de uma forma que você também não pode. Entendeu o exemplo que eu estou dando ou não? Eles chegaram acreditando que eles podiam conquistar a terra, os 10 espias? Chegaram acreditando? Não. Claro que não. Não é porque eles apresentaram a princípio que a terra era boa, que eles acreditavam que eles iam conquistar aquela terra. Está entendendo ou não? Está entendendo mesmo ou não? Olha lá, em hora que você for falar, estou entendendo. A terra era exatamente como Deus falou. Mas o que é que existia dentro daqueles 10 espias ainda? Um espírito incrédulo, um espírito negativo. Olha que coisa impressionante. Eles passaram 2 anos andando no deserto, e quando eles estavam no último teste, para saber se eles entrariam na terra ou não, no último teste, saiu exatamente o que ainda estava lá dentro deles. Era o teste para eles viverem o que Deus havia prometido desde da época de Abraão, que o povo ia estar no Egito, e que depois o seu povo sairia do Egito e conquistaria a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra que o Senhor mandou Abraão percorrer de alto a baixo, de um lado para o outro, porque ele disse: eu vou dar essa terra para os seus descendentes. Saiu deles aquilo que estava vivo, aquilo que era forte dentro deles, aquilo que dominava a vida deles. Por mais que eles viram todos os sinais no Egito, o Senhor realizando, e com uma mão poderosa os tirou do Egito, das mãos dos egípcios, do faraó. Eles viram com seus próprios olhos o faraó e os egípcios sendo afogados, sendo mortos no Mar Vermelho. Eles viram com os próprios olhos, eles viveram experiências com o poder de Deus. Você sabe o que é uma pessoa, você perguntar para ela: você já viveu uma experiência na tua vida de cura, de você orar a Deus para você ser curado, e você foi curado? Eu vivi. Você viveu uma experiência de Deus te libertar da depressão? Eu vivi essa experiência. Deus me libertou da depressão, Deus me libertou da droga, Deus me libertou da bebida, Deus me libertou da mentira, Deus me libertou do mundo, Deus me libertou disso. Olha, o que Deus fez na minha vida, para muitos da minha família eu me tornei irreconhecível. O que Deus fez, olha, o que eu estou vivendo aqui hoje, essa liberdade, ela nunca existiu, ela nunca, assim, nem nos meus remotos sonhos, um dia eu poderia imaginar que isso aconteceria. Mas chegou o dia que eles tiveram a oportunidade de definir como que a vida deles seria dali para frente. E o que é que acabou saindo daqueles 10 espias? Saiu o que dominava a vida deles. Aquilo que era mais forte, diga comigo, sempre vai prevalecer o mais forte. E o que era mais forte na vida dos 10 espias? A fé viva ou a incredulidade? Eu pergunto para você, o que é mais forte na tua vida? A fé viva, que leva você a ter cada dia mais sede de Deus, fome por Deus, querer crescer cada vez mais, aprender cada vez mais, conhecer cada vez mais a Deus, adorar cada vez mais a Deus, honrar cada vez mais a Deus, poder engrandecer o nome de Deus.
Ou ainda você é aquele chamado crente, que está na igreja, ouvindo a palavra, mas ainda você sabe que você tem um problema de incredulidade, você sabe que você ainda tem um problema de insegurança, você sabe que tem coisas que acontecem aqui, dentro de você, mas você nunca parou para trabalhar isso. Ou talvez você nunca teve humildade, igual eu falei para uma pessoa semana passada, eu falei, quantas vezes eu já falei para você que você tem esse comportamento? Ela virou para mim e disse, várias. Eu falei assim, quantas vezes você teve a humildade de virar e falar assim, eu preciso de ajuda para vencer isso? Acho que uma. De todas essas vezes, acho que uma. Acho que uma única vez eu fiz isso. Que eu tive humildade de me abrir, de pedir ajuda. Quantas pessoas que estão dentro da igreja e a vida dela não vai. É como eu falava para uma pessoa, sabe quando uma pessoa ela foi chamada para ser águia e para dar voos como uma águia? E ela está se comportando, por gentileza, não acho que eu estou chamando alguém disso, mas eu tenho que usar isso como um exemplo. Porque, às vezes, as pessoas elas precisam de exemplos assim, para elas acordarem. Deus me chamou para ser águia, mas muitas vezes eu estou me comportando como uma galinha. Quem já viu uma galinha voar? Hã? Alguém já viu uma galinha voar? Já viu? Hã? Quem já viu uma galinha voar, gente? Levanta a mão para mim. Você viu uma galinha voar? Hã? Que tanto que ela voou assim, gente? Fala para mim, me conta. Hã? Quanto tempo ela ficou no ar assim, voando assim, gente? Fala para mim. Hã? Quanto tempo ela aguentou ficar no ar? Voando assim, ó. Hã? Fala para mim, gente. Você está entendendo o exemplo que eu estou dando? Mandaram para mim um vídeo, eu vi um vídeo esses dias agora, eu nunca tinha visto, eu não sei se alguém mandou, eu vi, acho que eu vi, uma águia, aí eu nem sei que águia que é essa, atacando acho que um cachorro, sei lá o que era aquilo, se era um cachorro, se era alguma outra coisa, porque tinha acho que 2 ou 3 ali em cima, e alguém estava tentando tirar ela de cima, atacando um animal até grande, já vi atacando macaco, já vi nos vídeos atacando, sabe? Ela tendo uma coragem de atacar, às vezes alguém vai falar, não, ela ataca, ela captura mais uma cobra, um peixe, não, eu já vi, depois você pode puxar, dela não ter medo de enfrentar, dela não ter medo de ir lá, e sabe, com as suas garras, e com o seu bico enorme, e ela chega com as suas asas assim, já cobrindo tudo já, com as garras dela, e com o bico dela ali, já é meio que uma ação fatal ali. Aí você olha para uma galinha. Quem que já viu uma galinha voar, gente? Ela está no puleiro. Mal aguenta sair, às vezes, do puleiro para cair no chão. Não é assim, gente? Às vezes se esborracha toda. Vai comer todo tipo de... Não vou falar aqui. Se submete a comer cada coisa, a aceitar cada coisa na vida. Espera aí, eu não fui chamado para ser uma galinha, eu fui chamado para ser uma águia. E o Caleb entendeu isso. Eu não fui chamado para poder viver uma vida ausente, uma vida à margem da abundância, uma vida limitada, uma vida qualquer. Eu não fui chamado para aceitar
qualquer coisa. Não, eu ouvi da boca de Deus, Deus falando que eu vou herdar uma terra que mana leite e mel. E Deus, quando viu Caleb percorrendo o Monte Hebron, que era uma região aonde Abraão ficou, a Bíblia fala que Deus prometeu aquela terra para o Caleb. Você não colocou teu pé lá naquela terra? Aquela terra vai ser sua. Aquela terra vai te pertencer. E quando ele ouviu Deus falar isso com ele, tinha 40 anos. Presta atenção agora a esse ponto. Quantos anos Caleb ele tinha quando Deus falou para ele que ele ia herdar a terra? Quantos anos? 40, né? Então vamos lá. Josué 14, 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Olha o peso que isso tinha. Você sabe o que o Senhor falou de mim, falou de você. Não foi qualquer pessoa, foi o próprio Senhor que falou para Moisés. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Vamos juntos? Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Diga comigo o relatório que ele passou. Diga comigo, expressava o quanto ele acreditava na promessa de Deus. Então ele teve o cuidado de passar um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, repete comigo, fizeram quem? Fizeram, me perdoe, eu errei aqui. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, gente, olha como isso aqui é sério. Você que está aqui nessa reunião, uma reunião voltada para a família, isso é sério. Eu acabei de falar que o que prevalece é o espírito que é mais forte. E se o teu espírito, o espírito que está na tua vida, ele não for o espírito da fé e não for mais forte, porque não adianta você falar que você tem um espírito da fé e ele não é o mais forte. Porque tem gente que fala que tem o espírito da fé, mas ele não é o espírito mais forte da casa dele. Eu falar uma coisa é uma coisa, ele prevalecer é outra coisa. Porque o espírito que é mais forte, é ele quem vai comandar, é ele quem vai influenciar, é ele que vai contagiar. Tinha um rapaz que falou comigo, acho que foi ontem, alguém estava comigo numa reunião que eu estava fazendo, e ali nós estávamos dando algumas direções. Aí ele estava começando, ele virou e falou assim: não, mas eu queria tal, essa unção e tal. Ele está ouvindo o culto agora, ele sabe o que eu estou falando. E ele me dá liberdade para falar. Não, mas eu queria, sabe, poder falar assim, agir assim, lidar assim, me comportar assim, resolver assim, tal. Que às vezes, lá na minha casa, não é bem assim, às vezes a minha mulher não quer permitir, ela quer muitas vezes impor, quer me impedir de tomar as decisões que eu tenho que tomar, corrigir o que eu tenho que corrigir na vida da criança, tal. Eu não sou o pai, mas aí eu pensei, a atitude da mulher está errada, mas vamos lá, eu virei para ele e falei assim: se eu perguntar para a sua mulher, quem é você?
quem você tem sido? O que ela vai dizer? Aí ele virou e falou, mas o senhor já me conhece, o senhor sabe. Ele falou ainda rindo, o senhor sabe quem que eu ainda sou. Então, mas como é que você quer um resultado? Presta atenção, eu quero um resultado. Eu quero que lá em casa as pessoas me ouçam, me respeitem. Eu quero que lá em casa as pessoas me tratem com respeito. Me venha uma pessoa como uma pessoa de credibilidade, de confiança. Me levem a sério. Me ouça. Faça exatamente o que eu estou falando. Respeite o que eu estou direcionando, mas eu não dou esse bom exemplo. Eu não tenho o comportamento, a boa atitude que eu deveria ter. Como que eu posso cobrar uma coisa da minha família que eu não dou a eles? Tem como eu querer dar uma coisa para uma pessoa que eu não tenho? Tem como eu querer cobrar algo da minha família, sendo que eu sou o primeiro a não fazer? Eu dou um mau testemunho, eu dou um mau exemplo. Por que eu estou puxando esse gancho? Porque aqui, os 10 espias, Caleb está falando, ao invés deles influenciarem o povo a acreditar, a levantar o seu espírito, a confiar na palavra de Deus, se firmar em Deus, a atitude que eles tiveram, diga comigo, fizeram o povo desanimar. Você lá na sua casa, você leva a sua família a desanimar, você leva a sua família a se revoltar, se abater, se afastar, talvez até de Deus, muitas vezes não querer nem Jesus por causa da má atitude, ou você os influencia a querer mais Deus, conhecer a Deus. Eu quero saber quem é Deus, eu quero me batizar, eu quero casar com Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero esse Deus que você tem na minha vida, eu quero, conhecer esse Deus como você conhece, eu quero servir esse Deus como você conhece, como você o serve. As suas atitudes levam a tua família a que atitude, que decisão, a que tipo de comportamento? O que eles poderiam dizer agora? O que eles diriam? Porque olha o que o próprio Caleb está falando, mas meus irmãos israelitas, e outro detalhe, como é que ele chamou os 10 espias? Como é que ele chamou os 10 espias? Coloca para mim o versículo 8. Como é que ele chamou os 10 espias? Como é que ele chamou? Tratou com respeito? Tratou ou não tratou? Chamou eles de os meus irmãos. Nós estávamos juntos, no mesmo propósito, unidos. Fomos lá para um ajudar o outro, mas no final das contas, os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, diga comigo, fui inteiramente, o que, igreja? Inteiramente fiel ao Senhor. Isso faz a diferença? Faz a diferença? Quando uma pessoa ela tem uma história diferente, não é porque a fé dela é diferente? Quando os resultados de uma pessoa é diferente, será que não está relacionado a um comportamento que ela adotou na vida dela diferente? Será que quando a história de vida de uma pessoa é uma história de vida impactante, edificante, uma história que agrega, que acrescenta, que dá prazer de parar, de ouvir e falar, puxa, que história de vida, que mudança que aconteceu na vida dessa pessoa. O que é que foi que você fez para a sua vida mudar? Não é porque as escolhas que essa pessoa fez foram escolhas totalmente voltadas para agradar a Deus. Porque às vezes as pessoas ficam procurando uma pílulazinha, um segredinho. Deve ter um método diferente, deve ter um meio diferente, deve ter uma fórmula diferente, deve ter um jeito diferente. A bispa falou uma coisa ontem, antes de entrar nessa passagem, ela falou assim, olha que coisa impressionante. Eu vou preparar a palavra,
só está mudando o personagem, só está mudando as passagens bíblicas, só está mudando os versículos. Não foi isso que ela falou ontem? Mas a direção da palavra está sendo... Por que será? E qual é a direção que Deus está dando nas palavras? Levar as pessoas a se impregnarem do quê? Diga comigo, se impregnarem da palavra de Deus. Diga, se impregnarem de Deus. Eu tenho me impregnado de Deus? Eu tenho me impregnado da palavra de Deus? Quando eu observo, eu analiso, eu examino a minha conduta, eu vejo que ela é uma conduta que agrada a Deus? Eu olho, eu fico satisfeito de poder falar, poxa, é uma conduta que está agradando a Deus. Porque Ele disse, eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente, olha, de novo, frisando, firmando, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Olha como ele, com 85 anos de vida, ele estava com o espírito dele tão forte, tão vitaminado. É como que a chama dentro de Caleb nunca tivesse se apagado, a chama do espírito. Aquilo estava, sabe aquela paixão que você sentiu pela primeira vez, quando você gostou do teu marido, da tua esposa, ou você que é solteiro, que já teve um namorado ou uma namorada, e gostou daquela pessoa, e sentiu, sabe, uma atração, uma coisa por aquela pessoa, e começou a ter uma química naquilo, sabe, que você queria estar com ela, que você queria conversar com ela, você queria ficar com ela, você não conseguia nem prestar atenção nas horas, tudo era aquela pessoa. Igual a Bíblia fala do Jacó, quando ele foi trabalhar para o Labão, os primeiros 7 anos que ele foi trabalhar para o Labão, para ele não viu passar os 7 anos, a Bíblia fala que foi para ele como poucos dias para Jacó, trabalhar para o Labão por conta de Raquel. Ele não viu o tempo passar. Você sabe que é passar 7 anos e o cara não vê 7 anos da vida dele passar, porque os olhos dele, o olhar dele, a visão dele, o coração dele, só via uma única coisa: eu vou trabalhar 7 anos aqui, mas assim, o meu foco, o meu olhar, minha cabeça, meu espírito, meu coração está totalmente voltado para Raquel. Eu quero Raquel. Meu sonho é ter Raquel, é me casar com Raquel. Eu quero ela como minha mulher. E ele derramou sangue, suor, lágrima, gordura, que é energia. Ele se derramou por aquilo. Dentro da sua zona de interesse, ele colocou toda a força, toda a energia. Ele se derramou como uma oferta viva por aquele objetivo. Porque ele queria construir a família dele, ele queria ter a família. Ele poder dizer, eu tenho uma família. Eu não quero mais depender do meu pai, não quero mais depender da minha mãe, eu não quero mais, sabe, ser aquela pessoa que não tem autonomia na vida, que depende de um, que depende do outro. Não, eu quero ter a minha vida, e para ter essa família, essa vida, eu pago o preço que eu tiver que pagar. Ele pagou, ele se entregou, ele se derramou. Ele não achou pesado, ele não achou complicado, ele não achou difícil. Ele estava com 85 anos, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje,
com 85 anos de idade. Vamos juntos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Diga comigo, Caleb tinha mais vigor. Diga comigo, tinha mais energia. Diga comigo, tinha um fogo que ardia, que queimava. Diga dentro dele. Diga comigo, dentro dele não existia uma frieza. Diga, ou um espírito morno, fraco. Diga comigo, existia um espírito forte. Diga, vigoroso. Diga comigo, Caleb tinha uma força. Diga comigo, como ele tivesse a idade de um menino, de um jovem. Ele estava vigoroso, cheio de energia. Eu estou com 85 anos, eu estou mais velho, mas meu espírito está mais forte. E os anos passaram, foram 45 anos, que o Senhor falou para Moisés, tudo que ia acontecer na minha vida, e Ele me prometeu que eu não ia morrer, enquanto essa promessa não se cumprisse. Gente, nós estamos no dia 2 de fevereiro, e tem lamparinas de azeite que já estão se apagando, e algumas já se apagaram esse ano. É igual que o bispo Anderson falava hoje de manhã, num dos cultos dele. Alguns no início desse ano, a hora que foi para passar na peneira, sabe a peneira? Quem conhece uma peneira? Pelo amor de Deus, né, gente? Conhece uma peneira, né? A hora que ele tem que passar pela peneira, ele não passa. Ele é reprovado. Ele acaba sendo vencido. Porque teve muita gente, que é triste falar, era para estar aqui desde o início do propósito. Era para estar aqui, derramando sangue, suor, lágrima, gordura que é energia, plantando uma boa semente. Ele não deixou a promessa morrer. Ele não deixou o sonho se apagar. Ele não deixou o espírito dele se amornar. Ele não se tornou um cara negligente, passional, omisso, covarde, preguiçoso. Diga comigo, Caleb alimentou. Diga comigo, a promessa de Deus no coração dele todos os dias. Ele tinha prazer em fazer isso. Ele não ficou inchado, gordo da palavra. Ele manteve a chama do Espírito acesa. Será que não tem pessoas aqui que já perderam até, talvez, a esperança, a fé, a confiança da mudança que Deus, Ele prometeu para você que Ele vai fazer? Às vezes você vem no culto, no início, você repete que as bênçãos do Senhor vai repousar sobre a tua cabeça. Tem algumas pessoas que elas não acreditam que essas bênçãos vão repousar sobre a cabeça delas. E isso está relacionado ao que está aqui. E o que está aqui está sendo de alguma maneira alimentado. E aí, eu estou colocando o que aqui para dentro? Eu estou me enchendo verdadeiramente do quê? Do que eu estou me enchendo? Caleb, ele se enchia da palavra, da promessa, do que Deus havia prometido para ele quando ele tinha 40 anos. Eu não tenho ainda 40 anos, mas aqui na reunião tem gente que já tem os seus 40, seus 50. Mas vamos lá, vamos pensar. Ele esperou 45 anos. Não quer dizer que eu tenho que esperar 45 anos para a minha vida ser abençoada. Mas nesse momento, no momento que eu estou vivendo agora,
nesse segundo mês de um novo ano, como é que está meu espírito? Você percebe que nesse 33º dia de um novo ano, você percebe que você está mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito, com uma maturidade maior, com uma força emocional maior, que agora você não é mais vencido pelas emoções, você não é mais dominado por uma crítica, por um elogio. Você percebe que você está crescendo, a tua mente está abrindo, tua visão está ampliando, o teu modo de lidar com a tua família, você está sendo mais amoroso com a sua família, você está sendo mais, atencioso com a sua família, está sendo mais respeitoso com a sua família, para com as pessoas. Você já está abrindo mão de tudo, já está desistindo de tudo, já está parando com tudo, né? Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que, já fez 10 anos que eu estou esperando essa promessa, ela não se cumpriu, já fez 20 anos, não se cumpriu. Já fez 30 anos, ela não se cumpriu. Já fez 40 anos, essa promessa não se cumpriu. Quando Deus prometeu para Caleb que ele ia dominar, que ele ia tomar posse de Hebrom, fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito. Você sabe quantos anos Caleb ficou ainda no deserto, esperando todo mundo que não ia entrar na terra morrer, para ele poder entrar na terra? Sabe quantos anos ou não? Quem sabe me dizer? 38 anos. Então presta atenção. Quando Deus prometeu para ele que ele ia entrar na terra, já fazia 2 anos que eles tinham saído do Egito. Quando o Senhor falou para ele que ele ia entrar naquela terra, para entrar na terra, para pisar o pé na terra e começar a conquistar a terra, demorou 38 anos. E o que ele foi vendo nesses 38 anos acontecer no deserto? Ele foi vendo todos aqueles que foram rebeldes, ele foi vendo um atrás do outro, o quê? Morrer. Você consegue entender que ele não viu naquele período nenhum sinal? Ele não viu assim nenhum sinalzinho no finalzinho assim do túnel, assim, igual eu olho lá para o final da igreja, assim, ó, eu não consigo nem ver a parede lá do fundo da igreja porque está escuro. Ele não viu um sinalzinho lá no fundo, assim, ó, de uma esperança de que aquela promessa iria se cumprir. Ele estava literalmente, é como que ele estivesse num vale só de gente que um atrás do outro estava morrendo. Aí eu te pergunto uma coisa, ele se envolveu com aquela situação? Porque a situação que estava prevalecendo ali no deserto não era uma situação só de morte? Só de derrota? Era ou não era? Aonde tem morte, aonde tem derrota, não tem um espírito? Tem ou não tem? Aonde tem morte e tem derrota, não tem um demônio, não tem um espírito? E esse espírito teve poder sobre a vida de Josué, de Caleb? De Josué também, mas hoje eu estou gastando mais tempo no Caleb. Teve poder sobre o Caleb? Então vamos lá, você está aí no mundo tem morte? No mundo tem destruição? No mundo tem derrota? No mundo aí fora tem Covid? Tem corrupção? Tem coisa errada? A gente sabe. Aí eu te pergunto, o que está lá fora te influencia? O que está lá fora balança você? Faz você às vezes enfraquecer, duvidar. O espírito que está lá na tua casa, o espírito que está na vida daquele familiar que ainda não mudou, ele te influencia? Ele te irrita? Ele tira a tua paz? Ele tira a tua alegria? Às vezes até o prazer de viver, de lutar, de orar, de acreditar? Como diz a bispa, ao silêncio da morte.
Agora você está pensando. Está aí o exemplo do Caleb. Nada alterou o espírito dele. E a gente precisa aprender com o Caleb. O que a gente tem que aprender com o Caleb? Que se ele teve uma história diferente, é porque a fé dele foi uma fé viva, uma fé diferente. A tua fé ela é diferente do mundo? A tua fé é diferente daqueles que ainda não se converteram para Jesus? E se ela é diferente, ela contagia. Se ela é diferente, ela influencia. Se ela é diferente, ela impacta as pessoas. Ela não é uma fé comum, ela é uma fé que impacta. Ela é uma fé que faz com que os meus resultados sejam diferentes. E para fechar aqui, ele falou assim, no 12, dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Diga comigo, mas se o Senhor estiver comigo, Deus esteve com Caleb nesses 45 anos? Então foram 45 anos de uma vida com Deus? Foi ou não foi? Ou foi mais? Claro que foi mais. Foi muito mais. O tempo que você está em Cristo, o tempo que você está na igreja, você teve algum ano de perda? Um ano que você não aproveitou? Teve algum ano que você brincou? Teve algum propósito? Teve algum ano? Teve algum mês? Teve algum tempo que você não levou a sério? Eu posso dizer que tive muitos anos da minha vida que eu não levei a sério. Que eu não fiz exatamente, eu dizia, eu estou entendendo eu estou dizendo para quem está pregando, eu estou entendendo. Amém, igreja? Amém. Estava lá. Mas e o colocar em prática lá fora? Não acontecia. Então eu te pergunto, Caleb perdeu algum ano da vida dele distante de Deus? Ele perdeu? Ele se distanciou? Ele se enfraqueceu? Ele se desfocou? Ele se distraiu? E você que está aqui na igreja, 2 de fevereiro de 2021, você tem se distraído ainda? Você tem perdido o foco ainda? Você tem perdido o espírito? Você percebe que desse tempo que você está na igreja, está na presença do Senhor, que você, depois do dia que você aceitou Jesus, desceu as águas batismais, você percebe que é uma vida de construção, de crescimento ou de perda de tempo, de enxugar gelo? Para pensar. Não foi com um estalar de dedos que ele recebeu aquela promessa. Não foi da noite para o dia que ele alcançou tudo aquilo na vida dele. Foi anos de perseverança, foi uma construção, foi uma insistência. Provavelmente ele teve que brigar muitas vezes com o espírito dele para ele não enfraquecer. Mas e aí? Eu fico com a palavra de Deus ou eu fico com o que eu estou sentindo? Gente, não tem como você não aprender com Caleb. Mas se o Senhor estiver comigo, Ele fez, Ele deu condições. Se o Senhor estiver comigo, Ele esteve com Caleb aqueles anos todos. Ele se agradou do Caleb aqueles anos todos. Ele lembrou, ele teve memória para lembrar dos detalhes do que Deus prometeu, do que Deus falou, de tudo que aconteceu. Não deu uma amnésia na cabeça dele, ele não esclerosou, ele não ficou ali, sabe, numa condição de que eu não lembro disso, não, ele lembrou dos detalhes.
Porque aquilo estava lá dentro dele. Você lembra dos detalhes da promessa desse ano de 2021? Lembra ou não lembra? Ela está viva aí dentro de você ou não? Porque ela tem que estar. Porque se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu Jefoné. Vamos juntos? Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Quiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Pega teu impresso do propósito, fique em pé por gentileza. Caleb foi um homem que, nas expressões que saíam da sua boca, elas revelam o nível de importância que Deus tinha na vida dele, o valor que ele dava para Deus, que lugar Deus estava na vida dele. Você vê que ele não conseguia falar nada na vida dele sem que ele colocasse Deus à frente de tudo. Em tudo Caleb atribuía a quem? A quem? Alguma vez você já chegou na tua casa, eu falei semana passada, alguma vez você já chegou na tua casa assim, e você foi lá, olhou os detalhes, em cada cômodo, em cada lugar. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver nesse cômodo aqui, isso aqui. Alguma vez você fez isso, e em cada coisa que você viu, você ali naquele momento atribuiu: se eu tenho isso, foi Deus quem me deu. Se eu conquistei isso, se eu alcancei isso, se eu tenho isso, quem foi que me deu? Agora, se eu sei que foi Deus, se eu sei que foi Deus que me deu tudo isso que eu tenho, Ele me deu para eu cuidar ou para eu desprezar? E como eu estou cuidando? Como é que eu estou cuidando? Deus deu o jardim do Éden para o Adão e a Eva cuidar. Eles cuidaram ou eles, no caso, desprezaram tudo aquilo? Desprezaram quando desobedeceram a Deus. Então, está nas nossas mãos o poder da decisão, o resultado que nós vamos ter. Deus prometeu para Caleb: eu vou te dar essa terra. O que ele fez? Ele cuidou, naqueles 45 anos, do que ele cuidou? O que ele cuidou? Cuidou da sua mente, cuidou da sua visão, cuidou do seu coração, cuidou do seu espírito, deu manutenção. Você está cuidando da tua vida espiritual? E como eu provo que eu estou cuidando da minha vida espiritual? É o quanto eu estou impregnado de Deus. Porque em tudo não é eu. Em tudo é Deus, o Senhor, meu Deus. Se eu consigo, é Deus. Se eu posso alguma coisa, é com a ajuda de Deus. Se eu vou ganhar minha família para Jesus, eu vou com a ajuda de Deus. Eu vou ser uma boa influência aí nesse mundo, na minha casa, vou com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, com a unção de Deus. Eu vou ganhar minha família para Jesus, eu vou com a ajuda de Deus. Eu vou mudar
eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito porque eu mudei. Toda pessoa que não acredita na mudança das pessoas é porque ela ainda não mudou. Guarda isso, viu? Às vezes você ouve alguns dizer, eu não acredito que o fulano pode mudar mais, não. Não. Qualquer pessoa, a chave dela pode virar, se ela decidir, e a vida dela tem uma mudança radical. Até quem estava lá pregado na cruz do Calvário, na ânsia da morte, 2 homens tiveram oportunidade. Tiveram ou não tiveram? Dos 2, quantos agarraram a oportunidade? 1 agarrou. Então está provado que qualquer pessoa, ela pode mudar até na ânsia da morte, ela pode mudar. Ela pode ser salva. Mas eu preciso atribuir tudo a Deus, engrandecer a Deus, louvar o nome de Deus, glorificar a Deus. Ó Senhor, eu estou fazendo isso aqui para minha família, mas eu estou fazendo para adorar o Senhor. Estou fazendo isso aqui para te glorificar, para agradar o Senhor. Porque na prática, muitas vezes minha família não mereceria isso aqui. Mas mesmo assim eu vou fazer, porque eu quero agradar o Senhor. Eu quero estar bem. Você quer estar bem com Deus? Não, de verdade, você quer estar bem com Deus? Sabe quando você quer estar bem com uma pessoa? Você quer estar bem com Deus? Faz igual o Caleb fez. Esse é o meu e é o seu desafio. É sermos pessoas inteiramente fiéis. E poder ouvir o próprio Deus dizer, esse aí é o servo bom e fiel. Oh, servo bom e fiel, posso confiar medidas maiores nas mãos dessa criatura. Então, com a mão no teu coração, com o teu propósito no coração, fala com Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Para eu ser inteiramente fiel, eu tenho que estar impregnado de Deus. Eu tenho que estar cheio de Deus. Eu preciso ser dirigido por Deus. A minha vida precisa ser conduzida por Deus. Eu preciso me encher, me alimentar. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu preciso cada dia agradar esse Deus. Peraí, quem foi que te ajudou nisso? Foi Deus. Nossa, mas tudo você atribui a Deus? Claro que sim. Como nós louvamos agora há pouco. Eu respiro as palavras dEle. Eu como as palavras dEle. Eu me alimento das palavras dEle. Eu preciso dEle. Eu preciso da ajuda dEle. Eu não tenho que depender emocionalmente de ninguém. Eu tenho que depender de Deus. Eu não tenho que depender emocionalmente de ninguém. Depender de um elogio, depender de um obrigado, depender de alguém me fazer um favor, não, eu não tenho que ficar lá sofrendo, gemendo, por causa de alguém. Mas se eu tiver que gemer, eu quero gemer por agradar a Deus. Se eu tiver que sofrer, eu quero sofrer, mas é por agradar a Deus. Se eu tiver que sentir dores, é porque eu estou agradando a Deus. Se eu estou passando por um momento difícil na minha vida, e eu poderia optar em me livrar desse problema com uma atitude na carne, uma atitude fácil, me vendendo, não, eu não vou fazer isso. Eu sofro dano. O que foi falado na palavra de domingo no encerramento do jejum? Amazias, não vá lutar com esses israelitas, porque eu não estou com eles. Eu não estou com eles, Amazias. Mas o que é que eu vou fazer? Eu liberei 3,5 toneladas de prata. O que eu vou fazer agora? É melhor você perder a prata do que você perder Deus. Perca a prata, mas não perca o que você tem com Deus. Deus pode dar vitória e pode dar derrota. O que você quer? Você quer vitória? A vitória vem da mão de Deus. Os planos e os projetos são do homem, mas a resposta vem da boca de Deus. É Deus.
é buscando a Deus, é se enchendo de Deus. E às vezes me dá uma sensação que algumas pessoas, por mais que elas já ouviram essa palavra, é como que uma coisa impedisse, travasse ela de se jogar em Deus, de buscar a Deus, de se encher de Deus, de se esvaziar por inteiro e falar: eu quero Deus na minha vida, eu quero me impregnar de Deus, eu preciso de Deus, eu amo a Deus, eu dependo de Deus, eu oro a Deus com a força da minha vida, porque eu sei que é Ele que vai fazer toda a diferença. Ele esperou 45 anos e valeu a pena. Amanhã você vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena resistir, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena, Senhor, eu não ter me vendido por qualquer coisa, valeu a pena, Senhor, eu ter sentido as dores que eu senti, eu ter, Senhor, aguentado o que eu aguentei, eu ter vivido o que eu vivi, eu ter esperado o quanto que eu esperei, valeu a pena. Porque a promessa nunca morreu, ela sempre esteve de pé, e a promessa do Senhor para nós, ela está de pé. Fala para Deus, levanta teu propósito aos céus, fala: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. É no Senhor que está a minha esperança, é em Ti que eu confio, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, eu confio em Ti, eu espero pelo Senhor, eu me refugio no Senhor, é no Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua proteção, eu preciso da Tua bênção. Vamos, igreja, começa a clamar agora. A minha voz, ela não está saindo, mas a sua está saindo. Então vai, clama, ora, invoca, chama a atenção de Deus com a força da tua vida. Fala: Deus, vem me socorrer, vem me atender, vem me ajudar, meu Pai. É o Senhor, é o Senhor. Eu vou vencer com a ajuda do Senhor. Eu vou ser vitorioso esse ano com a ajuda do Senhor. É o Senhor, é tudo que eu tenho, é o Senhor. O Senhor é a única coisa que eu tenho na minha vida. Eu tenho o Senhor e a bênção que o Senhor pode me dar. Fala para Deus, igreja: me dá vitória, Senhor, me dá vitória, Senhor, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória, me dá vitória, Senhor, me dá vitória, Senhor. Eu preciso de vitória aqui nessa noite. Eu vim em busca de definições, eu vim em busca de respostas, eu vim em busca de mudança, meu Pai. Opera na minha vida, opera na minha vida, opera na minha vida, age na minha vida, abençoa a minha vida, muda a minha vida, muda a minha história, muda, Senhor. Eu quero vitória. Chega de derrotas, chega de fracassos, chega de perdas, chega, Senhor. Eu quero que a Tua glória, eu quero que o Teu poder, eu quero que a Tua bênção, eu quero que a Tua unção, eu quero que o Teu Espírito, Senhor, eu quero que o Senhor me dê vitória. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua bênção, eu preciso do Teu favor. Fala para Deus. Fala para Deus, fala para Deus, fala para Deus. Vem, vem, Espírito Santo, vem, Senhor, vem tomar minha vida, vem me encher aqui nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor reina na minha vida. É o Senhor que é o meu libertador, é o meu ajudador, é o meu refúgio, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, é o Senhor quem me leva para verdes pastos, é o Senhor quem guia a minha vida, é o Senhor quem dirige a minha vida. É o Senhor, tudo é o Senhor, eu preciso do Senhor. Fala para Deus: me dá vitória, Senhor. Me dá essa vitória, materializa os meus projetos de conquista. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Eu não vou falar mais que eu entendi a palavra. Fala para Deus: eu não vou falar mais que eu entendi a palavra. Eu vou viver a palavra. Eu vou praticar a palavra.
Diga: a única coisa que tem o poder de me manter vivo, aceso, forte, vigoroso, diga, é quando eu pratico a tua palavra. Quando você pratica a palavra, você está dando uma resposta, uma mensagem. Eu estou vivo, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou valente, eu sou um vitorioso, eu sou mais do que vencedor. Quando você decide praticar a palavra, viver a palavra, você sabe o que você está deixando claro? Eu dependo de Deus. Deus é tudo na minha vida. Eu adoro a Deus. Eu reverencio a Deus. Eu dependo de Deus. Eu reconheço que eu sem Deus eu não posso nada. Você vai colocar isso no teu coração. Eu quero que você volte a mão para o teu coração. Você vai tomar uma decisão hoje. Você não vai mais ser o crente ouvinte e muitas vezes esquecido. Você vai ser o crente, o cristão, o servo do Deus vivo, praticante da palavra. Eu quero a prática. Me ajuda a praticar, Senhor. Eu já quero sair, eu vou sair dessa reunião praticando já. Eu vou sair dessa reunião praticando, fazendo. Porque eu quero estar bem com Deus. Eu quero estar bem com Deus. Deus é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso eu encontro em Deus. A paz, a alegria, tudo que eu preciso. Eu vou praticar. Eu vou fazer igual o Caleb. Se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de mim, Senhor, o Senhor vai se agradar de mim. Fala isso para Deus. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer, o Senhor vai se agradar de mim. O Senhor vai ter orgulho de mim. O Senhor vai ter orgulho, muito orgulho de mim. O Senhor vai poder confiar coisas maiores nas minhas mãos, porque eu vou ter um caráter que sustenta o peso da bênção. Eu vou ter sempre um caráter que sustenta o peso da bênção. Eu não vou fracassar no tempo da vitória, no tempo da bênção. Eu não vou negligenciar, meu Deus, a ocupação da terra. Eu não vou. Eu vou viver a palavra, eu vou praticar a palavra. O que mantém uma pessoa viva é a prática da palavra. O que mantém uma pessoa viva é quando ela decide: eu vou praticar a palavra de Deus. Não sejam ouvintes esquecidos, mas sejam ouvintes praticantes da palavra de Deus. Caleb praticou aquela fé, e a história de vida dele foi uma história de vida tão impactante, tão diferenciada, porque ele pegou a fé que ele tinha e ele usava a fé dele na palavra. Ele misturava a fé na palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fortalece essa igreja, fortalece cada um que está aqui. Está faltando a prática, a obediência, a entrega. Ela não vai ser águia, ela não vai ser galinha, ela vai ser águia. Ela não vai dar aqueles voozinhos curtinhos. Não, Senhor, agora ela vai voar como uma águia. Ela vai dar, meu Deus, voos muito altos, aonde ela não tem medo de enfrentar as tempestades, os desafios. Eu abençoo a vida de cada um, e que essa pessoa possua no espírito dela o mesmo espírito. Senhor, eu quero o espírito do Caleb na minha vida, e que esse espírito domine e tome conta da vida dela. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, amém. Amém.